Olá pessoal, vamos então para o curso de Introdução ao Inventário e Partilha. Aqui nós vamos verificar quais são as situações mais importantes e relevantes para antes de você propor uma ação de inventário e partilha. Claro, vou falar das dicas práticas e importantes para você, advogado, exercer essa profissão e esta especialidade na área das sucessões, tá? Então, primeiramente, para que você possa entrar com uma ação de inventário, ou arrolamento sumário, ou arrolamento comum, é necessário ter requisitos importantíssimos. Você precisa saber, requisitos importantíssimos, né? E você precisa saber de muitas matérias na área de direito de família, primeiramente, tá? Então, não é só saber direito das sucessões, tem que ter a parte de direito de família. Tanto é verdade que no curso de inventário e partilha, né, que eu tenho disponível aí para vocês, eu começo pela parte de família, aquela parte essencial do direito de família, por exemplo, regime de bens. Regime de bens é essencial para as sucessões hoje, porque vai depender do regime de bens, concorre e não concorre. Depende do regime de bens. Tem meação ou não tem meação, né? Isto vai depender do quê? Do regime de bens daquele casal, tá? Se são casados, é claro, tá? Então, essa é a primeira situação importante do regime de bens. E depois, dentro ainda do direito de família, importantíssimo, lógico, casamento e união estável, tá? Mas não vai dar tempo para falar toda essa parte aqui. Casamento e união estável, importante saber quais são as situações para que você comprove uma união estável. No casamento tá tranquilo porque tem a certidão de casamento, né? Mas na união estável pode ser que a união estável seja também escrita, de forma escrita, aí já está comprovada, mas se não for, que a maioria dos casos, 90% dos casos a união estável não é escrita, é de forma pública, porém não escrita, é verbal, tem que ser comprovado ainda na justiça, tem procuração, principalmente se é em caso de sucessão, porque a outra parte já morreu, tá? Então teria que propor uma ação para reconhecimento, a não ser que, aí já estou dando a dica, hein, tá? A não ser que todos os herdeiros daquele falecido concordem em reconhecer a união estável com aquela mulher ou com aquele homem, tá? Aí tudo bem, num acordo no inventário é possível o reconhecimento da união estável lá, porém se não há acordo, vai ter que ser proposta uma outra ação. Não é discutida no inventário o reconhecimento da união estável, tem que ser proposta uma outra ação e depois dessa outra ação você vai precisar enviar esta informação ao juízo das sucessões, ou juízo do inventário, informando que existe uma ação de reconhecimento e de substituição de união estável, para que ele reserve o patrimônio daquela pessoa, caso ela ganhe, né? Porque o processo de inventário lá continua, porém tem que reservar o patrimônio, porque senão ali não vai adiantar nada, vai ganhar lá, vai demorar um tempo e aqui já fechou, o pessoal vende tudo e acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais o que pagar. Não, precisa reservar, pedir reserva aqui dos bens. Alguns pedem a suspensão também, mas normalmente o juiz não suspende, ele vai reservar a cota daquela pessoa que está pedindo o reconhecimento em ação autônoma, que é independente do inventário, certo? A dica já é importante. O casamento não já está reconhecido porque tem a certidão de casamento, certo? A outra matéria de direito de família é o parentesco. Então, por exemplo, regime de bens parentescos vocês vão ter que saber. Para saber quem é que recebe em primeiro lugar, porque existe uma ordem de vocação hereditária. Tá? Então você precisa saber do parentesco, quais são os parentes que nós temos e até onde vai a sucessão. Aí tudo bem, é lá na ordem de vocação, que aí já começa a direito das sucessões, que é uma introdução ao inventário e partilha. Precisa saber dessa parte. Se não souber, não tem como você propor uma ação de inventário ou arrolamento sumário ou arrolamento comum, porque você não sabe quem são os herdeiros, quem estão em primeiro lugar, se recebe por cabeça, se recebe por estiplo, por representação, né? Por direito próprio, se renunciou, se não renunciou, se houve indignidade, deserdação, precisa saber dessa parte, não tem jeito também. Então, precisa se preparar, né, para propor ação de inventário, arrolamento sumário, arrolamento comum. Eu digo que a parte de sucessão ela é mais rentável do que a parte de direito de família. Mais rentável do que a parte de direito de família. Claro que direito de família é uma imensidão de matéria, então você tem mais
clientes, mais possibilidades de conquistar clientes. Já no sessão é menor, né? É menor, mas o valor dos honorários é maior. Por quê? Por exemplo, você pega uma ação de alimentos, cujo alimentos é de R$1.000 que você vai pleitear. Claro que você tem que cobrar o mínimo da tabela da OAB, mas só que você vai ter que dividir em parcelas, porque se a pessoa está precisando de R$1.000, como que você vai cobrar 2.500, 2.600, que é a tabela da OAB? Né? Então você tem que parcelar. Né? Ou você vai cobrar 10 mil, uma ação de alimentos de 1.000. Então já fica mais complicado. Agora, no inventário, estou dizendo o seguinte, no inventário, no mínimo, um imóvel que exista, né? Aquele que é posse, normalmente não vão entrar no inventário, tá? Mas aqueles que têm um imóvel, pelo menos, né? Em grandes centros, por exemplo, São Paulo, o mínimo do imóvel que custa lá 300 mil, né? 200 mil de mercado, estou dizendo. Claro que tem alguns lugares que o valor venal é muito baixo, mas o valor de mercado é 200 mil, pelo menos, um imóvel. Pelo menos, eu estou dizendo, tá? Que esteja registrado, bonitinho, é 200, 300 mil. Né? Que tem alguns que é exceção, que é posse, na verdade é posse. Né? Aí muita gente nem entra no inventário, pede uso capião, né? E já conserta de uma vez tudo. Agora, o inventário é aquele imóvel que está registrado, bonitinho, tudo. Então, acho que 200, 300 mil reais, mais ou menos, custa um imóvel, no mínimo, desse tipo. 8% se foi litigioso, é o mínimo da tabela OAB. Foi 8 vezes 3, foi 300, 8 vezes 3, faça a conta comigo, 24 mil de honorários. Tá? Mínimo, máximo não existe. Máximo depende de cada advogado, depende do nome de cada advogado, depende da habilidade de cada advogado, depende do currículo de cada advogado. Por isso que eu falo, quanto mais currículo, maior os seus honorários. Quanto mais experiência, maior os seus honorários. Tá? Aquele que está começando, iniciando, é no mínimo 8%, se for litigioso, e se for consensual, mínimo 6%. Que vai dar, num imóvel de 300 mil, 18 mil reais, consensual. Mínimo, estou dizendo. Tá? Não é o normal cobrar o mínimo. A gente cobra o mínimo quando o valor é muito alto. O patrimônio é de 10 milhões. Aí dá para cobrar o mínimo. Né? Porque 10 milhões, se for consensual 6%, é 60 mil. Não é isso? 600 mil. 600 mil. Né? Porque de 10, estou falando 10 milhões, estou falando 1 milhão. Né? 1 milhão seria realmente... seria 60 mil, né? 1 milhão seria 60 mil. É isso? 10% do milhão, 100 mil, isso. Seria 60 mil, desculpa, seria 60 mil, isso. 6% 60 mil. Se fosse 1 milhão, é 10 milhões, 600 mil. 600 mil de honorários, né? Quem tem 10 milhões, claro que tem como pagar, né? Tem como pagar. Então eu falo, a oportunidade do advogado que faz negociações é muito grande de conquistar um bom valor de honorários. É claro que não é todo mês que entra, não é todo dia que entra, então, mas se entrar pelo menos uma vez por ano, já é um bom resultado, tá? Dependendo do patrimônio. É claro que se você tiver um patrimônio, se estiver conquistando patrimônio, inventários de patrimônios menores, aí tem que ser um pouquinho mais de uma vez por ano, né? Tem que ser uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, e assim por diante. Mas é um bom valor, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar este curso pelo parentesco. Rapidamente eu vou falar o parentesco, tá? O parentesco começa lá no artigo 1591 do Código Civil. E lá nós dividimos em graus, linhas e espécies de parentescos. Graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Dependendo da linha, os graus são infinitos. Dependendo da linha, só vai até o quarto grau. Então vamos verificar as linhas agora. Nós temos 2 linhas de parentesco. A primeira linha é chamada linha reta. Linha reta são os parentes descendentes e os ascendentes. Ó, descendentes e ascendentes. Linha reta. Por exemplo, linha reta descendente. Filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos e assim por diante. Linha reta ascendente. Pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante. Linha reta. Ela é infinita, jamais se extingue. Tá? Enquanto tiver alguém lá embaixo, vai. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai também. Tá? Foi lá para baixo, não tem mais ninguém vivo, vai para ascendente, né? Nós vamos ver a ordem de invocação daqui a pouquinho, tá? Essa é a linha reta, infinita também, até encontrar alguém vivo lá, tá? Bom,
mais uma coisa importante. Parentesco na linha colateral. É a segunda linha, que é a colateral, também chamada de transversal. São aqueles parentes que provêm de um tronco ancestral comum. Parentes de um tronco ancestral comum. Por exemplo, irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Mesmo pai, mesma mãe. Irmãos é linha colateral em segundo grau, tá? Segundo grau colateral, tá? No curso de Inventário e Partilha eu explico, coloco direitinho os gráficos, né? Aqui a gente está fazendo só uma introdução, então vou mostrando diretamente o que é e quem são eles. Irmãos, segundo grau colateral. Ensino a fazer a contagem, inclusive, tá? Segundo grau colateral. Mais outro. Tios e sobrinhos, terceiro grau na linha colateral. Tios e sobrinhos, terceiro grau na linha colateral. Quem é o ancestral comum dos tios e sobrinhos? Os avós. Por exemplo, quem é o irmão do seu pai? O seu tio. Quem é o irmão da sua mãe? O seu tio. Né? E você é o sobrinho. Tá? Então, se você contar, vai dar terceiro grau na linha colateral, ou também chamada transversal. E o outro parente na linha colateral que nós temos ainda? Primos. Primos, quarto grau na linha colateral. Quem são os parentes de um tronco ancestral comum? Os avós também, tá? Os avós. Quem é o seu primo? O filho do seu tio, ou o filho da sua tia. Seu primo, tá? Quarto grau na linha colateral. Nós temos mais um quarto grau na linha colateral. Tio-avô e sobrinho-neto, ou tia-avó e sobrinha-neta. Quem é o ancestral comum deles? Não pode ser o avô, porque eu estou falando do tio-avô. Então não pode ser, não é ancestral comum, tá? Quem é o seu tio-avô? O irmão do seu avô. Quem é o seu tio-avô? O irmão do seu avô. Portanto, quem que é o ancestral comum? O de cima é o bisavô. O bisavô é o ancestral comum. Portanto, se a gente contar como uma pirâmide, ele vai dar em quarto grau também, porém na linha transversal, porque é transversal, tá? Tio-avô aqui e o sobrinho-neto aqui, ó, transversal, tá? E colateral, primos, mesma linha, colateral, tá? Colateral. Então, tio-avô, o Código Civil, no artigo 1592, ele fala transversal ou colateral, então é a mesma coisa, tá? Não traz essa diferença que eu falei, mas a doutrina traz essa diferença, falando que seria transversal, tio-avô e sobrinho-neto, que é quarto grau, tá? Que é quarto grau. Mas o Código Civil não traz essa diferença, fala transversal ou colateral, ou seja, a mesma coisa, tá? Quarto grau, colateral ou transversal. Bom, até aí só vai o parentesco. Quinto grau colateral não existe mais, sexto grau colateral não existe mais, antigamente o Código Civil 16 e até o sexto grau colateral, hoje não vai mais. O Código Civil 2002, ele suprimiu, né, o parentesco na linha colateral até o quarto grau, tá? O que mais? Nós temos o parentesco, então eu coloquei linhas, graus, linhas e espécies. Espécies de parentesco. Nós temos a primeira espécie de parentesco natural. O parentesco natural, também chamado de consanguíneo. Ou seja, o próprio nome está dizendo, se é consanguíneo, significa que provém dos mesmos laços de sangue. Tá? Consanguíneo. Dentro desse consanguíneo, chamado natural, nós temos duas subespécies. O parentesco duplo e o simples. O parentesco duplo são os irmãos germanos, por exemplo. Quem são os irmãos germanos? Germanos, não é germânicos, não, tá? Não falo que são irmãos germânicos, não. Irmãos germanos são os filhos dos mesmos pais. Mesmo pai, mesma mãe. Irmãos germanos, tá? Parentesco duplo. E a outra subespécie é a unilateral, ou unilaterais. Duplo e unilateral. Dentro do unilateral, nós temos mais duas subespécies, que é o unilateral consanguíneo e o unilateral uterino. Aí já dá para saber a diferença. Consanguíneo, mesmo pai. Uterino, mesma mãe. Tá? Então, unilaterais consanguíneos, filhos do mesmo pai e mães diferentes. Esse homem aqui, com esta mulher número 1, filho 1. Esse homem aqui, com a mulher número 2, filho 2. Esse mesmo homem aqui, com a mulher número 3, filho 3. Pronto. Trabalha para pagar pensão, né? Para pagar pensão, tem que fazer bico para sobreviver depois, tá? Um filho cada mulher, portanto. 3 pensões.
Esses são os consanguíneos, unilaterais consanguíneos, ou seja, filhos por parte de pai. Tá? E os uterinos é pai de mãe. Esta mulher aqui, com homem 1, filho 1. Esta mesma mulher aqui, com homem 2, filho 2. Esta mesma mulher, com homem 3, filho 3. Pronto, vive de renda. Olha como muda, tá vendo? Vive de renda. 3 pensões, pô. Tem que saber com quem faz também, né? Se você fizer com uma pessoa que não dá bola de pagar alimentos ou não tem dinheiro, aí realmente vai ficar pedindo prisão toda hora. É ruim também, tá? Mas vai ter 3 pensões, né? Esses são os irmãos unilaterais uterinos, filhos da mesma mãe e pais diferentes, certo? Vai dar diferença na sucessão? Vai, porque lá na sucessão dos irmãos, não estou falando na sucessão dos descendentes, ascendentes e cônjuge, estou falando na sucessão dos irmãos, entre irmãos, ou seja, homem morreu, não tem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, vai para quem? Para os irmãos. Só que esse falecido, esse autor de herança, tem irmãos unilaterais e bilaterais, ou seja, ele tem irmãos por parte de pai e mãe juntos e tem irmãos por parte de pai somente, que o pai casou de novo e teve uma outra família. Então esses irmãos recebem diferentes. Então tem gente que fala assim, mas professor, então vai ser, isto vai ocorrer o seguinte, é uma inconstitucionalidade, porque estão fazendo diferença entre irmãos? Não. A Constituição, ela iguala os filhos. Os filhos são iguais perante a lei, não os irmãos, tá? Não os irmãos. Os filhos são iguais perante a lei, mas os irmãos não. Os irmãos não, tá? Então, lá no artigo 1841 do Código Civil diz lá, né, que os irmãos bilaterais herdam o dobro dos unilaterais, ou os irmãos unilaterais herdam a metade dos bilaterais, certo? Essa é a diferença que nós vamos ter entre os colaterais, né, consanguíneos duplo e simples, tá? Duplo e simples, que são os irmãos unilaterais consanguíneos uterinos ou os irmãos germanos, tá? Os duplos recebem sempre o dobro. Que eu também mostro a conta direitinho, o cálculo, no curso de inventário, tá? Aqui é uma introdução para o inventário, para dar uma noção para vocês do que é. Tá? Outra situação importante dentro aí da parte do parentesco, que eu estava dizendo, são as espécies. A primeira espécie é natural, a segunda espécie seria civil, espécie civil, ou seja, a lei civil autoriza o parentesco. Por exemplo, não é sogro e sogra, não, é o outro, é o último, tá? Civil, adoção, pai adotante e filho adotado são pais e filhos legítimos, porém não naturais. É um pai e mãe civil, ou pai e filho civil, ou mãe e filha civil. Mas são legítimos. Não são consanguíneos, não são naturais. O outro que nós temos dentro ainda do civil, né, é a filiação socioafetiva. Filiação socioafetiva. A filiação socioafetiva também é um parentesco civil. A lei autorizou. Hoje pode ser de forma judicial e até extrajudicial, né? Porém, o provimento 83, lá do CNJ, acabou reformulando o provimento 63 do CNJ, que regulamentava a filiação socioafetiva para reconhecimento extrajudicial diretamente no cartório, para as pessoas de 12 anos, né? Então, entre 12 e 18 anos, a partir dos 12 anos, pode ser feito realmente extrajudicial, espontaneamente no cartório. Menor de 12, me parece que o provimento 83 não deixa mais e tem que ser judicial. Dá até para entender por causa disso, né? Porque tem pessoas que querem fraudar a adoção, né? Tá? Fraudar a fila de adoção. Então, realmente, acho que esse provimento veio em razão desta situação. Infelizmente, as pessoas usam, às vezes, por mal, né? Vem um provimento 83, tão bacana, o provimento 63 do CNJ, tão bacana, autorizando a reconhecer a filiação socioafetiva extrajudicial, mas acho que muitas pessoas acabaram pegando o jeito e dando aquele jeitinho, né? Infelizmente, prejudica aquelas pessoas que realmente estavam com a filiação socioafetiva e não era uma adoção à brasileira, não era uma adoção furando a fila de adoção, furando a fila de adoção, furando a fila, né? Furando a fila, eu falei, furando a fila de adoção, né?
Então as pessoas acho que utilizavam para isso e acabaram realmente alterando aí o provimento 63, principalmente no artigo 10, né, depois tem o 14 também que foi alterado, em razão aí do provimento 83 do CNJ, tá? Para nós advogados, lógico, ficou legal, bom, porque se for ter que propor de forma judicial, tem que ter advogado menor de 12, que antigamente nem precisava, tá? Era diretamente no cartório. Bem bacana também, tá? Isso explica, tem alguns cursos de também filiação socioafetiva, é muito bacana. Hein? Bom, outro que também é uma filiação, uma civil, né? Um parentesco civil. Esse está no artigo 1597, inciso 5 do Código Civil, que trata-se da presunção legal da paternidade. Presunção legal da paternidade. Ou seja, lá no artigo 1597, assim, filhos decorrentes de inseminação artificial heteróloga. Filhos decorrentes de inseminação artificial heteróloga. A heteróloga é aquela que o marido quer ter filhos com sua esposa, mas não pode, ele é estéril. Então, a lei permite, artigo 1597, 5, que ele autorize a sua esposa de forma expressa a colher um sêmen de um terceiro e introduzir via artificial no ventre de sua esposa, tá? É artificial, não vai autorizar natural, que você vai ver que é bom, viu? Artificial, tá? Não ela vai falar assim, não deu certo com esse, quero outro. É artificial. Nascendo o filho, ela é mãe legítima e natural. Ele é legítimo, porque ele autorizou. Mas ele é um pai civil, tá? Então a relação entre ele, pai e filho, é civil. Mas tem os mesmos direitos assegurados de um filho natural, de um filho consanguíneo, tá? Então aqui o que muda é que é civil e não é natural. Mas legítimos todos são. Por fim do parentesco, é o parentesco por afinidade. Ou seja, sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrão, madrasto, cunhados. Sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrão, madrasto, cunhados. Tá? Esses são os parentes por afinidade, que decorrem de um casamento e também da união estável, que está no artigo 1595. Ficou em união estável e ganhou sogro e sogra do mesmo jeito também. Tá? Então, esses são os parentescos afins. Vai ter discussão na sucessão? Vai, porque hoje tem a concorrência. Se não tem descendente, o cônjuge sobrevivente ele concorre com o sogro e com a sogra, concorre. Tá? Também tem isto. Tá? Bom, falamos a primeira parte de família, vamos para a segunda parte, que é o regime de bens, ou os regimes de bens. Tá? Regime de bens. Bom, o regime de bens pode ser tanto dentro do casamento como também da união estável ou da união afetiva. Certo? Esses regimes que estão no Código Civil valem tanto para o casamento, para a união estável, para a união afetiva. É que as formas de escolhas nos regimes que não são legais, são os regimes opcionais por escolha. No casamento tem que ser feito por pacto antinupcial e na união estável tem que ser feito por contrato escrito. Tá? Escrito, seja público ou particular. Então vamos lá. Primeiro regime de bens que nós temos, é o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o que mais tem no Brasil, né? Porque esse regime é o denominado legal, porque a partir da Lei 6.515/77, que originou este regime da comunhão parcial como regime legal, a partir dali, todos que não falarem nada e casarem é regime da comunhão parcial. A regra é essa. Foi até o cartório, não falou nada, regime da comunhão parcial. Certo? A regra é que não precisa de pacto antinupcial, a regra é que não precisa, mas se eu quiser fazer eu faço, mas não precisa. Tá? Bom, o regime da comunhão parcial é a maioria dos brasileiros são casados nesse regime, e nesse regime já está dizendo, o próprio nome está dizendo, comunicação, parcial, em parte, de bens. Alguns bens vão se comunicar, outros não vão se comunicar. Então vamos ver primeiro os bens que se comunicam. Vou falar de forma mais rápida, porque senão não dá tempo, tá? É um curso apenas de introdução, para você ter um gostinho aí de saber o que é uma sucessão, o que é um inventário, tá? Como que se faz o inventário. Para você fazer um inventário, precisa ter essa noção básica, não tem jeito. Então aqui, realmente, eu dou um norte para vocês, certo? Ó,
O regime da comunhão parcial, a regra, vamos colocar a regra. Se eu colocar todas as exceções vai ficar complicado. Mas a regra, todos os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável da união afetiva, mesmo que em nome somente de um, será dos dois, meio a meio. Não importa, comprou, é a título oneroso, é compra e venda. Comprou, eu comprei no meu nome, metade é minha esposa comprou no nome dela, metade é meu. Basta provar a compra e que foi na constância do relacionamento, seja da união estável, seja da união afetiva, seja do casamento, meio a meio, tá? A regra é essa. Agora, bens que não se comunicam. A regra, bens que não se comunicam. Os bens adquiridos antes do casamento, da união estável, da união afetiva. Comprovando que foi antes, não comunica. É lógico que se você comprou antes e você comprou antes, mas terminou de pagar na constância, esta parte proporcional que foi paga durante o relacionamento da união estável, da união afetiva ou do casamento, esta parte comunica. Vai ter que fazer o cálculo e comunicar, certo? Então, esta seria a regra do regime da comunhão parcial de bens. Claro que tem várias exceções, mas a regra é essa, tá? Segundo, regime da comunhão. Na comunhão parcial, herança também não comunica, hein? Mesmo que a herança venha na constância do casamento, porque herança é a título gratuito, não é oneroso. Tá? Herança, doação, não vai comunicar com o outro. Tá? Na sucessão vai dar problema, na sucessão ele concorre. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mais um regime de bens, regime da comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal de bens, já está dizendo o próprio nome, universal, a regra comunica tudo. Os bens adquiridos antes, depois, herança, doação. Porém, no regime da comunhão universal de bens, hoje é um regime opcional. Para você casar nesse regime, você precisa fazer um pacto antinupcial. Ou se você quiser viver em união estável nesse regime, precisa fazer um contrato, seja ele público ou particular. Contrato escrito, seja ele público ou particular, para constar o regime da comunhão universal. Porque ele é um regime opcional, hoje não é o legal. Tá? Então, na comunhão universal, o próprio nome diz, se comunicam todos os bens adquiridos antes, herança, doação, o subrogado do seu lugar, pagou na constância proporcionalmente, não importa, é tudo meio a meio, os adquiridos na constância, tá? Os adquiridos por herança, eu já falei, né? A regra é tudo vai comunicar na comunhão universal de bens. Agora, existem algumas exceções, como por exemplo, os bens gravados de cláusula de incomunicabilidade. Os bens gravados de cláusula de incomunicabilidade não vai comunicar. Então, é a única chance que o pai ou a mãe tem como proteger o patrimônio do seu filho. Seu filho casa na comunhão universal. Então, seu patrimônio, quando morrer, vai para ele e para sua nora? Não. Se você colocar uma cláusula de incomunicabilidade, não. Mesmo ele casar na comunhão universal, tá? Quando morre é diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O terceiro regime é o chamado regime da participação final nos aquestos. Participação final nos aquestos começa lá no artigo 1672 do Código Civil, né? É um regime aqui no Brasil que já caiu em desuso, né? Ele surgiu no Código Civil de 2002 e já caiu em desuso, tá? Então não vale tanto a pena perder tempo nesse regime. Mas ele é denominado no Brasil de regime misto. Por que misto? Porque mistura esses dois regimes dentro dele. Tá? Durante o casamento, primeira etapa durante o casamento, na constância do casamento é como se fosse separação total de bens. Tá? No final do casamento, a segunda etapa, no final do casamento, por isso que é participação final dos aquestos. No final do casamento é como se fosse lá no final do casamento, tá? É como se fosse separação total, comunhão parcial de bens. Durante o casamento, primeira etapa, é como se fosse separação total de bens. Se eu comprei um bem no meu nome é meu, se a minha esposa comprou o nome dela é dela. No final do casamento, segunda etapa, é como se fosse comunhão parcial de bens. Agora sim, comunhão parcial de bens. Ô professor, então aí confundiu tudo. Se é separação total, aí quando morre, aí quando separa, no final é comunhão parcial, tem que dividir.
Não, vou explicar. É como se fosse comunhão parcial de bens, vírgula, porém se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares. É bem difícil entender esse regime mesmo. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu comprei 5 imóveis no meu nome, minha esposa comprou 5 imóveis no nome dela, durante o casamento, separação total, cada um fica com o seu. Mas eu não vou morar nos 10, eu moro em um, porém alugo os 9. E eu fiquei na administração desses 9 imóveis alugados. Fiz uma boa administração, juntei um bom dinheiro. E com esse dinheiro que eu juntei com os aluguéis, eu fui lá e comprei um outro imóvel, espertão, coloquei no meu nome. No final do casamento, a minha esposa foi pedir metade desse imóvel, que foi em razão dos frutos e juros dos bens particulares, dos lucros. Então, na verdade, vai dividir o lucro, tá? O lucro. Por fim, último regime, separação de bens. Dentro do regime da separação de bens, nós temos duas espécies. Separação obrigatória de bens e separação absoluta de bens. A separação obrigatória por imposição legal, artigo 1641 do Código Civil. Por exemplo, maior de 70 anos hoje. Maior de 70 anos vai casar no regime da separação obrigatória de bens. Não tem como eles fazerem uma opção. É separação obrigatória e ponto. Não precisa também a regra de fazer pacto entre nupcial. Não precisa. Mas eu posso fazer? Posso fazer. A regra é que não precisa, mas eu posso fazer? Posso fazer. Eu vou dar um curso só disso aí, só de fazer pacto entre nupcial, para vocês verem que é um negócio bem bacana, tá? Bom, mais uma coisa. Posso fazer então na separação obrigatória, porém não preciso, a partir de 70. Os bens, na separação obrigatória de bens, se comunicam ou não? Professor, separação obrigatória não, né? É separação obrigatória, por que vai comunicar? Não é para comunicar. Cuidado, súmula 377 do STF. Súmula 377 do STF diz assim: os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso se comunicam. Na verdade, a súmula não diz a título oneroso. Quem diz a título oneroso é a doutrina, tá? E a doutrina entende que tem que ser a título oneroso. Mas a súmula 377 do STF diz que os bens adquiridos na constância têm direito à meação, metade. Divide, é meio a meio, né? Então, os adquiridos na constância, os anteriores não. Então, dá a entender também herança, doação? Não também. Mas na constância é meio a meio. Cuidado, na separação obrigatória é desta forma, hein? Desta forma. De forma majoritária, entende assim a súmula 377 do STF. Que alguns entenderam aí que foi revogada essa súmula pelo Código Civil 2002, tá? Mas não foi, porque o Código Civil 2002, na hora de que ele foi sancionado, ele teve alteração no dispositivo do artigo 1641, tá? Como era no projeto, ou no anteprojeto, na verdade, do Código Civil 2002, aí realmente teria revogado se tivesse passado daquela forma, daquela descrição, né, do artigo. Mas não foi alterado, modificado o artigo 1641 do Código Civil, tá? Portanto, ainda permanece aí os efeitos da súmula 377 do STF na separação obrigatória de bens. Obrigatória. Separação absoluta é a segunda espécie do regime da separação de bens. A separação absoluta, como é denominado hoje pelo Código Civil 2002, né? Então também é conhecida como separação total de bens, também é conhecida como separação convencional de bens, né? Porque é por opção, é por convenção. Este necessariamente precisa fazer pacto antinupcial. E se for também uma união estável, união afetiva, tem que fazer um contrato escrito, seja ele público ou particular, e colocar separação total de bens. Bom, esse regime é bem simples, artigo 1687 do Código Civil, nada se comunica, os bens adquiridos antes, depois, herança ou doação, nada vai comunicar o que eu comprei no meu nome é meu, o que a minha esposa comprou no nome dela é dela, o que veio de herança é meu, o que veio de herança dela é dela, não comunica nada, cada um fica com o seu que está no seu nome, a não ser que você compre junto, os dois juntos, e coloque os dois nomes, tá? Do contrário, não, cada um fica com o seu. Isso é separação total de bens. Isso dizem que a maioria hoje entende que é o melhor regime atualmente, tá? Porque hoje a maioria dos casais, os dois trabalham, portanto, entendem que cada um para si, no aspecto patrimonial, né? O que eu comprei com meu esforço é meu, o que ela comprou com o esforço dela seria dela, tá? Bom, terminamos, portanto, os regimes de bens. Vamos para a introdução à sucessão, que é para o inventário, tá? Para o inventário, que seria
a ordem de vocação hereditária. Esta é importante demais. Ordem vocacional. A ordem vocacional hereditária está no artigo 1829 do Código Civil. Artigo 1829 do Código Civil. Trata-se da ordem de vocação hereditária. Ou seja, morreu o autor da herança ab intestato, sem testamento. Presume-se que o autor da herança deixou na forma do artigo 1829 do Código Civil. É uma presunção, porque a maioria das pessoas morrem e nem sabiam que existia o artigo 1829. A não ser nós, advogados, e as pessoas da área do direito. E olhe lá também, alguns não sabem da ordem de vocação hereditária. Então, morreu o autor da herança, sem deixar testamento, vai para uma ordem de vocação hereditária. Ou seja, existem lá pessoas que recebem primeiro, segundo, terceiro e assim por diante os seus bens. Então, quem tem patrimônio tem que saber dessa ordem, para quem que vai, para quem que não vai, Porque às vezes você queria que fosse para alguém e não está no rol da ordem de vocação, ou está depois daquele que vai receber, antes dele, e você não queria deixar para ele, e que sim para o outro. Você tem que saber para fazer testamento, para fazer prevenções, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar aí da ordem de vocação que está no artigo 1829. Aí eu vou dar uma dica para vocês, para ficar bem fácil, vou mostrar aí na tela para vocês, rapidamente, aqui, Ordem de vocação hereditária, lembre da palavra DACIS, certo? DACIS, olha como fica fácil quando chegar um cliente no seu escritório. A pessoa fala, doutor, fulano morreu, vai para quem esses bens? Você lembra da DACIS, Faleceu o autor da herança sem testamento. Se tiver testamento, você tem que olhar o testamento, tá? Vai para quem? Para DACIS. De descendentes. Lembra que são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá embaixo, vai, tá? Não tem descendente, não tem ninguém dos descendentes, Então aqui o mais próximo exclui o mais remoto, os descendentes, certo? Não tem descendentes. Vai para o ascendentes. Bom, não tem nenhum dos descendentes. Não tem filho, nem neto, nem bisneto, nada, não tem ninguém. Agora, claro, se tiver, os mais próximos exclui os mais remotos. Tá? Portanto, vai para quem? Para o de ascendentes. Ascendentes, que são os pais, os filhos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um negócio. Ficou legal? Ficou. Agora dá pra... Porque eu fico aqui, pelo menos, tá? Para não deixar vocês sozinhos, tá? Vocês sozinhos aí. Descendentes. Ascendentes. Quem são os ascendentes? Pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai também. O mais próximo exclui o mais remoto. Tá? Só que tem que tomar cuidado. Na sucessão dos descendentes, os mais próximos e os mais remotos, existe distribuição por cabeça e estirpe. Ou seja, existe representação e também existe por cabeça. Por exemplo, se houver 2 filhos e um filho é pré-morto, mas também deixou filhos, ou seja, que é o neto do autor da herança, os netos do autor da herança, esses netos herdam por representação, que é por estirpe. Tá? Um recebe por cabeça, que está vivo, o outro não recebe porque já morreu, mas os seus filhos, que são os netos do autor da herança, recebem por estirpe, chamada representação. Tá? A cota que o pai iria receber. Ascendente, aí é diferente. O mais próximo exclui mais remotos também, na linha ascendente. Mas não existe direito de representação. Por exemplo, se tem o homem que morreu, ele tem pai, mãe, avós paternos e avós maternos, e a mãe é pré-morta, e tem avós maternos vivos, o pai herda tudo, 100% o pai herda. Porque não existe direito de representação na linha ascendente. Artigo 1852 do Código Civil. Olha algumas dicas que eu estou dizendo aqui, hein? Num curso de introdução só, hein? Tá? Introdução. Claro, no curso de inventário, tudo está sendo dito lá, tudo. Item por item, fazendo distribuição por distribuição, cota parte de cada um, porcentagem de cada um, cálculos, exercícios práticos e também as peças.
os modelos das peças de abertura de inventário, declarações, plano de partilha, últimas declarações, arrolamento sumário, tá? Abertura de inventário com testamento, que é chamada, na verdade, abertura, registro de cumprimento e testamento, na verdade, né? Ação de abertura, registro de cumprimento e testamento, que são diferentes, coisas distintas também no curso, explicando toda essa parte. Mas aí já é mais aprofundada, né? Não é somente uma introdução. Aqui é uma introdução para vocês terem noção. Então, se realmente você vê que você não tinha esse conhecimento, você precisa ter esse conhecimento primeiro, tá? Para depois fazer o inventário e partilha, senão vai ficar perdido. E eu falo, hoje você não pode desperdiçar cliente. Se ele entrou, você tem que pegar o caso, né? Pegar o caso. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas tem que estudar, estuda, tá? Você tem um tempinho, pega uma semana e estuda para poder propor de forma correta, né? Veja os cursos, tá? Tem esse curso de ordem de introdução, tem também no meu canal do YouTube, Nelson Chixima, tem cursos gratuitos lá também, tá? Mas é lógico, os cursos que vão te dar mais detalhes, inclusive modelos de petições, aí são cursos que são pagos, aí não tem muito jeito, né? Mas dá um bom direcionamento para vocês, certo? Bom, ascendentes, pais, avós, bisavós, enquanto tiver alguém lá em cima, vai também. Se não tiver ninguém, aí vai para outra ordem de vocação, que é o C. Do que? C de cônjuge, não vai confundir com os colaterais, que o primeiro parente na linha colateral são os irmãos, que é o I, é o da CIS, e de irmãos é depois, tá? O C é de cônjuge ou convivente sobrevivente. Eu coloquei já aqui o convivente sobrevivente, por quê? Porque o artigo 1790 do Código Civil, que falava na sucessão da união estável, foi declarado inconstitucional e determinou que se aplicasse as mesmas regras do artigo 1829 do Código Civil. Se você pegar o Código Civil, pega lá do Planalto, né? Aqui, vou te mostrar aqui. Do Planalto mesmo, ó. Se você pegar aqui do Planalto, 1829, ele vai estar escrito aqui, né? Que houve julgados, tem dois recursos aqui, que foi declarado inconstitucional o artigo 1790, tá? E aí você clica nele que você vai ver os julgados. No curso eu coloco tudo, no curso eu dou tudo, toda essa parte aqui, ó, tá vendo? Vide recurso extraordinário, artigo 1640, vide recurso extraordinário, número 646.721, ou vide recurso extraordinário 878.694, certo? Porque veio essa parte aqui do companheiro, tá? Ou do convivente, companheiro convivente, tá? Igualou aqui, certo? Aí vai para o cônjuge. Essa chamada sucessão pura do cônjuge ou do companheiro sobrevivente pura, não tem descendente nem nascente, vai tudo para o cônjuge, independentemente do regime de bens. Por exemplo, o regime da separação total de bens, Porém, no regime da separação total de bens, se estão vivos e estão separando, cada um fica com o seu. O que está no seu nome é seu, o que está no nome dele é dela. Agora, morreu, um deles morreu. Todo o patrimônio não tem descendente nascente, o 100% vai para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, o 100% se não tiver testamento, tá? O 100%. Independente do regime de bens. O regime de bens, na verdade, é em caso de ocorrência de separação, divórcio, tá? Bom, continuando aqui. Irmãos, não tem cônjuge ou companheiro sobrevivente, vai para o I de irmãos, que aqui começa assim a sucessão dos colaterais, ó. Segundo grau colateral, irmãos. Veja que o irmão vem depois do cônjuge, hein? Depois do cônjuge. Tem gente que pensa que o irmão vem primeiro, antes do cônjuge. Não. Se tiver cônjuge, é tudo cônjuge. O irmão não recebe nada, tá? Segundo grau colateral. Não tem irmãos. Vai para o S de sobrinhos, por quê? Os sobrinhos é terceiro grau colateral. E aí nós temos dois parentes em terceiro grau colateral. Tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, terceiro grau colateral. No entanto, os sobrinhos preferem os tios. Artigo 1843 do Código Civil. Artigo 1843, os sobrinhos preferem os tios. Portanto, sobrinhos em primeiro. Depois vem os tios, olha ali os tios, ó. Sobrinhos terceiro grau, não tem sobrinhos, aí sim vão para os tios, que também é em terceiro grau colateral. Não tem tios, quarto grau colateral, que são os primos, que eu falei para vocês. Os primos é o último.
Tá? Primos, que na verdade eu falei que tem mais dois, né? Tio, avô e sobrinho neto. Primos, tio, avô e sobrinho neto, quarto grau colateral, ou também chamado transversal. Esses são os últimos que recebem. Ah, mas se tiver primos, tio, avô, sobrinho neto, o primo herda primeiro? Não. Se tiver primos, tio, avô e sobrinho neto, todos vão receber por cabeça. Por cabeça. Todos recebem por cabeça. Certo? Todos eles. Primos, tio, avô e sobrinho neto. Agora, a única ordem de preferência na linha colateral é entre os tios e sobrinhos, é em terceiro grau. Os sobrinhos preferem os tios, artigo 1843. Não tem ninguém. Herança jacente, que depois se transforma em herança vacante, que vai, na verdade, para o poder público e, na verdade, vai para o município hoje, né? Então, para o poder público, tá? Mas não está na ordem de vocação. O legislador do Código Civil de 2002 retirou o poder público da ordem de vocação. Então eu entendo que o poder público hoje ele precisa pleitear esta herança jacente, porque não pode ser de forma automática. Agora, todos que estão na ordem de vocação hereditária são herdeiros legítimos. Legítimos, todos os herdeiros que estão aqui na ordem de vocação hereditária, todos eles são herdeiros legítimos. Por isso que o princípio é o princípio da Saicine. Aquele que a distribuição é automática, morreu, transmitiu automaticamente. Ô, professor, se transmitiu automaticamente, por que eu tenho que fazer inventário? Para formalizar esta transferência de titularidade do nome do falecido, vai para o nome dos herdeiros, os bens. E para esta formalização desta transferência, necessário se faz fazer inventário, tá? Judicial ou extrajudicial. Graças a Deus, porque vai precisar de advogado, certo? Precisa de advogado. Que mais que eu iria falar aqui de importante, bem importante? Eu falei que todos são herdeiros legítimos, todos. Agora, atualmente três, porque antigamente eram dois. 3 são chamados de herdeiros necessários. E muita gente confunde herdeiro necessário com herdeiro legítimo. Herdeiros necessários, somente 3, descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, cônjuge é herdeiro necessário. Olha, há quem diz que companheiro não é herdeiro necessário, porque realmente o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a inconstitucionalidade do artigo 790, declarando que a sucessão da união estável fosse igual à da sucessão do companheiro do cônjuge, houve embargos de declaração nesses recursos, vão ver na hora que você clicar ali, se você acompanhar todo o procedimento, teve embargos de declaração, pedindo de que também fosse declarado, ou se o relator esclarecesse pelo menos, se o companheiro também é herdeiro necessário, se o convivente também é herdeiro necessário. E ele não respondeu, falou que se realmente o embargo ele é recebido, né, porém improvido, porque não faz parte do objeto, não faz parte do objeto. Bom, deveria ter respondido, né, já tirava essa dúvida. Né? Eu entendo que sim, mas por exemplo, se eu tiver num processo, num litígio, eu vou falar que não. Porque depende do meu cliente, vai depender. Então a minha resposta depende do cliente. Porque o legislador não falou de forma clara e também o Supremo não falou de forma clara na declaração de sua inconstitucionalidade. Tá? É lógico que dá para entender, porque se eu estou aplicando tudo da sucessão da união estável na sucessão do cônjuge, daria a entender que se o cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro também seria herdeiro necessário. Mas não foi esclarecido e fica essa insegurança jurídica. Porque cada advogado, cada parte vai brigar por ele, né? Por si. E o juiz vai decidir, esse é o problema. Agora, que vai depender do juiz, não vai depender do que está escrito, vai depender se ele entende isso. E é meio loteria, né? Agora, dá a entender sim que é herdeiro necessário, porque tudo que foi de 1790 para 1829. Né? E se igualou o cônjuge com o companheiro, lá no artigo 1845, que diz quem são os herdeiros necessários: descendente, ascendente e cônjuge. Se descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários, o companheiro também seria herdeiro necessário. Artigo 1845. Mas para que eu quero saber se são ou não herdeiros necessários? Artigo 1846. Se você, autor da herança, for fazer testamento ou até doações, e você tem um desses 3, descendente, ascendente ou cônjuge, ou companheiro, eu coloco em destaque o companheiro, que depende de cada entendimento, mas se for fazer prevenção, é melhor contar que ele é herdeiro necessário, para não ter problema futuro, tá? Este autor de herança, se tem esses 3 herdeiros necessários, ou um deles,
ele não pode dispor mais do que a sua metade, por testamento ou até doações, que pode ser objeto, se for doação, pode ser objeto de uma ação de doação inoficiosa em vida. Agora, se já morreu, colação, tem que trazer a colação, tá? Então ele só pode fazer até os seus 50%, tá? Agora, se não tem herdeiro necessário, só tem irmãos, pode fazer o que quiser. Se tem irmão somente, para baixo, não tem descendente, nem cônjuge, nem companheiro, eu posso deixar para um vizinho, se eu quiser. Eu posso deixar para uma entidade beneficente, se eu quiser, os 100%. E ninguém pode reclamar. Porque a partir dos irmãos, nenhum é herdeiro necessário. Portanto, não assegura os 50%. Só quem é herdeiro necessário que se assegura a legítima, que são 50%. Certo? Entenderam direitinho aí, ó? Entenderam? Já estamos, então, no final, tá, do nosso curso. Eu só vou esclarecer uma parte importante da concorrência. Tá? Na concorrência dos descendentes. Vou dar uma canja aí para vocês. Na sucessão dos descendentes, nós temos hoje a concorrência com o cônjuge, que eu coloquei aqui, ó. Olha aqui, ó. Artigo 1829, olha do lado aí, ó. Inciso 1, artigo 1829, inciso 1, ó, tá? 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casados, este com falecido no regime da comunhão universal, da separação obrigatória de bens, artigo 1640, parágrafo único. Ou, se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Tá? Então, vou fazer rapidamente as considerações. O legislador, artigo 1829, inciso 1, diz que o cônjuge sobrevivente, e agora o companheiro, concorre com os descendentes. Concorre, está afirmando que concorre. Vírgula, salvo se casados no regime da comunhão universal de bens, separação obrigatória de bens, comunhão parcial de bens, o de cujos não deixou bens particulares. Ou seja, se ele não deixou bens particulares no regime da comunhão parcial, ele somente deixou bens comuns. Portanto, nesses 3 regimes não concorrem. Nos demais concorrem. Tá? Ou seja, quais são os demais? Separação total de bens, participação final nos aquestos, né? Não é isso? Separação total de bens e participação final nos aquestos. E também comunhão parcial de bens e o de cujos deixou bens particulares. Porque quando não concorre, quando não deixou. Quando deixou, concorre. Nos particulares, concorre. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Comunhão universal de bens. Casal casado com comunhão universal. 2 filhos. Homem morreu. 50% é desta mulher de meiação. Meiação por causa do regime de bens. Comunhão universal, 50% é dela de meiação já. Aqui não transmite nada, já era dela. Por direito adquirido dela, que é comunhão universal. 50% é dela de meiação. Os outros 50% vai para quem? Para os filhos. Tem 2 filhos, 25% para cada um. Ela concorre com os filhos? Não. Porque comunhão universal não concorre, está escrito aqui. Mas já deu para entender por que não concorre, né? Porque ela já tem meiação. Já tem a garantia da meiação, já está protegida com a meiação. Por que vai concorrer? Certo? Outra situação. Agora, quando concorre, separação total de bens. O regime é o da separação total de bens. Cada um fica com o seu, tá? Cada um fica com o seu. Mas, se separar, cada um fica com o seu. Mas se morrer é outra situação. Porque separação total concorre, lembra? Homem e mulher, casados na separação total, 2 filhos. Homem morreu, para variar, homem morre sempre primeiro, tá? Homem morreu. A mulher ficou viva. Ela tem meiação dele? Não, porque o regime é da separação total. Ela não tem meiação, 0 de meiação. O 100% que está no nome dele é dele. Ele morreu, vai para quem? Para os filhos. E ela concorre? Concorre, tá aí, separação total, concorre. Vai concorrer com os seus filhos. São 2, com mais 1, 3. 1/3 para cada um. A regra é essa. Tem direito a no mínimo a 4ª parte, mas quando tem 4 ou mais filhos, tá? É o artigo 1832, 2ª parte. Mas o que eu estou falando agora é o artigo 1832, 1ª parte. 2 filhos. Ela concorre 3. Então aqui não precisa garantir no mínimo a 4ª parte, porque 1/3 já é mais que 1/4, tá? Então, ela recebe 1/3, um filho 1/3, outro filho 1/3. 1/3 para cada um. Ou 33,3% para cada um. Mas tem que colocar 1/3, hein?
No inventário tem que colocar 1/3. Porque se colocar 33,3 vai faltar o 0,1. E aí o cartório de imóveis não registra. Está faltando 0,1. Agora, se você colocar 33,3 ou 1/3 parte, fechou. 1/3, 1/3, 1/3, 1 inteiro. Aí fechou. Tá? Não tem problema de aditamento ao formal de partilha, conserto do inventário. Tá? Então vai concorrer. Você viu? Se morrer, concorre. Se não morrer, não tem direito. Então, se separar, não tem direito a nada esta mulher. Mas se morrer, ela concorre. Olha só. Eu costumo dizer que o legislador está instigando ao homicídio, né? Se vai separar, você vai ver. Morreu, vai concorrer. Se separar, não concorre. Se separar, não tem direito. Se morrer, tem direito, concorre, tá? Tem direito à sucessão. Esta seria a última parte. Lógico, depois tem a concorrência com os ascendentes, né? Se o cônjuge sobrevivente, se o cônjuge sobrevivente for concorrer com os ascendentes de cujo ele concorre em qualquer regime, não tem essa restrição que eu falei agora com os descendentes, concorre em qualquer regime de bens com os ascendentes, tá? Então, se o autor da herança não deixou descendentes, mas deixou cônjuge e também deixou pai e mãe, o cônjuge sobrevivente vai concorrer com o sogro e com a sogra. Concorre sempre, não importa o regime de bens. Artigo 1836 do Código Civil, certo? Bom, pessoal, fico aqui por hoje, mas oferto para vocês o curso de inventário e partilha, que tem todos os detalhes, que realmente gosta dessa área, vai gostar muito do curso, principalmente porque tem as peças, tem o material de apoio, todos os recursos que eu falei aqui, né, questão do artigo 1790, da inconstitucionalidade, muita coisa importante, bacana, que você precisa saber no curso de inventário e partilha, tá? Agora, esta é uma introdução, você precisa saber no mínimo isto. Se você não tiver este mínimo, é muito difícil você tocar uma ação de inventário e partilha, tá? Mas lógico, depois vai precisar da parte que é de inventário e partilha, que é importantíssima no curso que está aí descrito para vocês, tá? Aí embaixo vai ficar descrito e gostaria de que vocês adquirissem e depois me dessem o retorno, né? De se gostar do curso realmente e também outros cursos que porventura vocês necessitam. Sugestões, tá? Pessoal, obrigado e até a próxima, hein? Valeu, um abraço.